Amém. Irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Amém? Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, nem se preocupem com isso, pois o mundo é pagão e que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mais uma vez nós vamos estar orando. Senhor Jesus, nós te colocamos aqui, Pai, mais uma vez para receber a Tua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor prepare o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem aqui, Pai. Hoje, supostamente, o último culto de domingo, Pai. Muitas pessoas estão aqui pela última vez esse ano. Eu te peço que o Senhor venha estar falando de uma forma especial. Não porque sou eu que estou aqui, mas porque a gente quer que o Senhor fale conosco, Pai. Fale conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Pode se assentar. Irmãos, nessa passagem, Jesus está se dirigindo aos discípulos, instruindo acerca das preocupações da vida, acerca das ansiedades, acerca do medo e acerca da falta de fé. Essa palavra me veio após um acontecimento lá no meu serviço. Lá no meu serviço, hoje eu fico na parte da logística no e-mail e eles gostam muito de colocar notícias de fora do serviço, notícias corriqueiras do dia a dia. E eles mandaram esses dias, acho que foi na quinta-feira, uma notícia que todos os pedágios daqui da região estarão aumentando 11%, se eu não me engano, nas taxas da cobrança. Nisso, o dono da empresa pegou o e-mail e replicou para todo mundo. Falou assim: nossa, vai começar tudo de novo. Ano novo, novos impostos, novas taxas, é compra de material escolar, é financiamento de casa, é financiamento de imóvel, é aluguel, é IPVA, é IPTU, é imposto de renda, é gastos e mais gastos. Vai começar tudo de novo. Aí ele colocou 3 pontinhos, mas somos persistentes, bora para cima. Por isso eu intitulei essa mensagem como Ano Novo e Velhas Preocupações. Porque todas as vezes que vai chegando o final do ano, ultimamente, ao invés da gente gerar entusiasmo de um novo ano, a gente está começando a ficar mais preocupado do que entusiasmado. Com tudo que a gente está vivendo, a gente vai entrar no novo ano com velhas preocupações. Quem concorda comigo? Por esse cenário que nós estamos vivendo, vai chegando o fim do ano, como eu disse, e tudo vai ficando apreensivo. Nós vamos ficando com medo, com ansiedade. E ainda mais, especificamente nós aqui do Brasil, que estamos vivendo um tempo muito difícil. Talvez o seu candidato ganhou, talvez não ganhou. Quem não ganhou está com medo, quem ganhou está feliz. Perdemos o Hexa, infelizmente. Estamos bem abalados com o que está acontecendo. E a gente está bem machucado. E eu até comentei com a Ana Júlia que
na chácara do batismo. Quando acabou o batismo, eu falei, nossa, todo mundo vai querer ficar aqui na chácara, vai ficar até tarde, vai dar até a canseira. Porém, deu 3 horas da tarde, todo mundo sumiu. Aí eu olhei para a Ana Júlia e falei assim, nossa, mas cadê todo mundo? Aí ela falou, foi embora. Aí eu comecei a pensar, a gente está tão cansado com o que está acontecendo que a gente não tem ânimo mais para as coisas. A gente não tem vontade mais de ficar lá, a gente tem tanto problema, a gente trabalha tanto no dia a dia que a gente não tem mais vontade de ter um momento legal, ter um momento de lazer. Eu não sei se nessa passagem de Jesus com os discípulos, eu não sei, ele não fala se era fim de ano, ele não fala qual era a data, mas eu tenho certeza, pela essa palavra, que eles estavam com medo de alguma coisa que estaria para vir, porque Jesus fala para eles crerem que tudo ia dar certo. Eles tinham muitas preocupações, como nós temos hoje. E como eu li no texto do e-mail que eu te falei para vocês, que meu chefe falou, nós somos persistentes, mesmo com tantas lutas a gente continua. Jesus encoraja nos mantermos firmes e hoje veremos por que de continuarmos com fé, que a gente vai ter um ano abençoado. Em primeiro lugar, eu coloquei o cuidado de Deus. No texto, Jesus ele falou para os discípulos o quê? Que eles não devem se preocupar com comida, nem com a vida. Ele usou os corvos como exemplo. Eles não colhem, nem semeiam, não fazem nada, absolutamente nada. E mesmo assim, eles têm que se alimentar. Jesus vai todo dia e gera alguma coisa para eles alimentar. É incrível, né? Tantos animais, o leão, por exemplo, tem que pegar a presa e comer, os corvos não. Os corvos eles ficam aí andando e todo dia eles acham uma coisa para comer e continuam indo. E também ele fala para não se preocupar com o que vestir. Ele usou os lírios, porque os lírios não trabalham nem tecem. E contudo, nem Salomão. Salomão foi o rei mais rico de toda a história. Em todo o seu esplendor, ele não se vestiu como um deles. Você vê como que até nos mínimos detalhes, Deus está cuidando dos corvos e dos lírios, como Jesus falou nessa passagem. Se você parar para pensar nesse ano, mesmo com tanta luta, mesmo com tanta perseguição, eu pessoalmente nunca deixei de comer. Com a graça de Deus, eu nunca passei fome. Nunca me faltou uma roupa. Não que eu fiquei comprando roupas novas, mas nunca me faltou o que vestir. Às vezes você pode dizer assim, mas Lucas, eu trabalho para isso, eu trabalho para comer, eu trabalho para ter uma vida boa, mas será que o que você ganha é tudo que você tem? Eu falo com a Ana Júlia, a gente comenta lá em casa, que se a gente for pôr na ponta do lápis o jeito que a gente vive, com o que nós ganhamos, a conta não fecha. Porque a gente vive tão bem, só que o nosso salário não é de acordo com aquilo que a gente vive tão bem. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. Deus está cuidando de nós. E assim, eu acredito que não só eu vive isso. Eu creio que hoje no Brasil todos vivem num salário mediano, mínimo mediano, mas todos aqui, eu conheço muitos aqui pessoalmente, todos tiveram um ano abençoado. Mesmo com tantas lutas, tivemos um ano abençoado. Ninguém chegou em mim e falou assim, Lucas, estou precisando de uma ajuda. Não que isso seja vergonhoso, mas graças a Deus nós não tivemos isso aqui. A irmã Cida até falou, Lucas, a gente está com arroz, com feijão, com muita coisa guardada aí, porque não tá tendo para quem ofertar aqui na igreja. Eu falei, glória a Deus, vamos procurar pessoas lá de fora para nos ajudar. Uma vez, um amigo meu também, o Caleb, ele é filho do presbítero José Hilton, lá de Sumaré. Eles vieram da Paraíba e vieram para cá, para Sumaré, faz uns 12 anos. E eu vim passar as férias na casa dele uma vez, e a gente estava comentando sobre isso mesmo que a gente está conversando, sobre o cuidado de Deus. Ele falou assim, Lucas, nem nos meus melhores sonhos eu achei que um dia ia ter 3 carros na garagem. Hoje meu pai tem carro, meu irmão tem carro e eu tenho carro. E nós não ganhamos tão bem para ter isso. Mais uma vez, a mão de Deus sendo colocada. Talvez você pode achar que nesse final de ano você não vai ter nada para agradecer a Deus. Assim como a irmã Cleide veio aqui, ela testemunhou uma bênção maravilhosa. Mas talvez a gente comentou que no último culto a gente vai ter uma ação de graça, mas você fala assim, nossa, eu não tenho nada para agradecer a Deus. Porque às vezes o nosso nada é porque a gente não realizou um sonho específico. Às vezes o sonho de comprar uma casa, às vezes o sonho de trocar de carro, às vezes o sonho de comprar um celular novo. Mas eu tenho certeza que Deus cuidou de você em todas as outras partes da sua vida. Eu tenho certeza que Ele esteve com a mão dEle te suprindo, não deixando faltar nada. Em Salmos 37, 25 diz assim, já fui jovem e agora sou velho,
mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Às vezes a gente acha que as bênçãos de Deus são só conquistas, são só curas, são só milagres. Porém não, o cuidado dele vai muito além disso. Vai muito além do que ter coisas materiais. Vai de você ter uma vida abençoada em todos os outros aspectos. De você acordar e poder respirar já é um motivo de você dar glórias a Deus, amém? Ele cuida da nossa vida mesmo com tantas altas. Por exemplo, altas de preço após a pandemia. Deus nunca deixou faltar, pois Ele é fiel e continuará sendo. E Ele dá várias promessas na Bíblia que Ele é fiel. Eu vou citar 2 delas para vocês aqui. Em Salmos 91:7 diz assim, que 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Em Salmos 91:9 e 10 diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, desgraça alguma chegará à sua tenda. Essa é a promessa de Deus para nós. Talvez vai começar o outro ano, você não vai ter todos os sonhos que você teve, mas Deus vai continuar cuidando como cuidou desse ano de você. Amém? Em segundo lugar, Deus controla tudo. No texto disse assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 horinha sequer ao seu dia? A gente chega do serviço e fala assim, nossa, eu precisava de mais 1 hora. Vou correr, o Antônio mesmo o Antônio chamar ele para trabalhar, você fala que é das 8 às 6, estava 8 horas da noite, ele está lá ainda. Porque ele sempre faz mais do que o serviço dele. É o quê? A gente tentando arrumar mais tempo, né? Mas quando você ficou 2 horas a mais, teve 2 horas a mais para você descansar depois? Não teve, né? Mesmo a gente tentando fazer de todos os jeitos para termos 1 hora a mais no dia, a gente não consegue. E citando isso como exemplo, ele continua o texto dizendo assim, visto que vocês não podem fazer coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? E por que se preocupar com o restante? Nós somos tão pequenos que a gente nem percebe que nos meios da dificuldade, a gente sempre quer usar nossas próprias mãos para tentar resolver aquilo. A gente tenta primeiramente resolver, eu vou usar a pandemia como exemplo, porque às vezes a gente pode pensar, a pandemia acabou faz tempo, mas não, no começo do ano a gente estava usando a máscara ainda, estava vivendo isso. Agora que deu uma melhorada. Quando estourou a pandemia, várias pessoas já foram se adequando no serviço. Por exemplo, de home office. Pessoas procuravam notebook para comprar como se estivesse acabando o mundo. Eu mesmo tomei um golpe de um notebook, de uma venda, de tão as pessoas estavam procurando. Outro serviço também específico foi de ser motoboy, porque motoboy era o único serviço que estava funcionando, todo mundo saiu comprando moto e vendendo moto. Eu lembro que meu pai foi comprar uma moto que era R$4.000, ele foi comprar era R$7.000, de tanto que as coisas mudaram. A gente vai tentando se adequar com nossas próprias mãos, a gente vai se adequando à nossa realidade, mas muitas dessas pessoas que tentaram fazer desse mesmo jeito com suas próprias mãos, muitos deram certo, porém outros não, nem tanto. E por quê? Quase nunca das decisões nós deixamos Deus tomar controle. Porque sempre que acontece um problema, a gente já começa a pensar na nossa mente o que a gente vai fazer para resolver. E por que a gente não pergunta para Deus primeiramente o que a gente deve fazer? A gente gera tanta ansiedade, tanto medo no coração, que parece que Deus nem existe mais no nosso vocabulário. Quando você vai comentar, eu já ouvi muita gente vir comentar comigo problemas que estão passando, a pessoa em 50 palavras não fala uma que Deus está no meio do controle, nenhuma. A gente esquece completamente. Em meio ao caos, a gente esquece de Jesus. A gente acha que nossos meios, as nossas ideias terão que dar certo, porque não existe mais saída, porque a gente não colocou Deus no começo, nem no meio, nem no fim. E a gente fica cada vez mais apavorado. E essa é a parte, isso a gente está estudando, eu e o Zimiani, no curso do CCM, da parte do livre-arbítrio. E o pastor Joel disse assim, o mais legal do livre-arbítrio é o quê? Que Deus deixa a gente passar por problemas, deixa a gente passar por tribulações sim, para a gente ver que é dependente dele. A gente podia ser meros robôs, como ele disse, mas ia ficar uma coisa muito automática. E isso é o tamanho do amor de Deus, ele nos dá um livre-arbítrio. Ele nos libera a passar por tudo aquilo para gerarmos o quê? Confiança nele, para gerarmos fidelidade a ele. Jesus disse, nem 1 hora do dia vocês podem controlar, e nós achamos que nossas ideias irresolutivas são melhores que o controle de Deus. Eu estou certo que no começo do ano,
Muita gente aqui fez projetos. Muita gente aqui fez sonhos, escreveu sonhos, fizemos listas. Mas, às vezes, você pode achar assim, nossa, Lucas, mas você está falando isso, pode ser errado. Não, não é errado. É certo você escrever lá seus sonhos, é certo você escrever quais são suas vontades, porém, a gente tem que aprender em colocar no nosso vocabulário Deus no controle no projeto para a nossa vida. E olha só, em que em Provérbios 27, 1 diz: não se glorie do dia do amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia irá trazer. Na carta de Tiago, no capítulo 4, do verso 13 ao 17, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe o que deve fazer bem ou não faz, comete o pecado. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus, através da Bíblia, dizendo isso. A gente começa a gerar tantas coisas, mas a gente não colocou: Deus, eu quero ter isso, mas seja a tua vontade. A gente não faz isso. E olha só o que fala a Bíblia: não se vanglorie do dia de amanhã. Às vezes a gente fala assim: não, a gente vai fazer o culto de ação de graças aqui semana que vem e tal, mas e se Deus não deixar? E se Deus não deixar? E se amanhã Jesus voltar? Às vezes a gente fica pensando: nossa, mas Jesus deu tanta dica que ia ter guerras, que ele ia voltar, mas ele falou que vai ser num piscar de olhos. Às vezes a gente está aqui, pum, sumiu. E a gente quer fazer projetos sem colocar Deus no controle. Ouvindo isso, pode parecer que a gente não pode gerar expectativa boa para um próximo ano, que a gente não pode gerar metas, porém não é isso. Deus está alertando que Ele deve estar em primeiro lugar na nossa lista. Um exemplo: Deus, eu quero um carro novo, porém o Senhor está no controle, e o que o Senhor me dê condições para me realizar esse sonho. Se não for da tua vontade, amém. Às vezes, a gente confunde as vontades de Deus. Existe a vontade soberana de Deus, que aquilo vai se concretizar pronto e ponto final. E tem a vontade permissiva de Deus. Você pode chegar na sua casa e pesquisar mais a fundo isso. O que é vontade permissiva de Deus? Às vezes você fica pedindo tanto algo para Deus, e Deus vem, coloca uma barreira, e você fala: não, isso aqui foi inveja de alguém, vou continuar. Eu vou, por exemplo, vou comprar um carro. Eu vou comprar o carro, o primeiro financiamento deu errado. O que a gente fala? Não, isso aqui é barreira, vou tentar em outro banco. A gente vai no outro banco, barra também para financiar, não dá certo. Às vezes é Deus te alertando: ó, eu não quero que você faça isso. Você não vai conseguir pagar depois. Eu não quero que você faça isso. A gente vai, pega dinheiro emprestado, faz tantas as coisas, Deus vai e permite aquilo. Aí você vai, pega aquilo e sempre dá errado. Sempre dá errado. Eu lembro uma vez que nós estávamos em Marília e deu uma louca no meu pai. Vocês conhecem essa louca de chácara só agora, mas eu lembro quando esse começou. Foi em meados de 2010. Nós morávamos só em casas e ele falou: vamos mudar para uma chácara? Eu falei: a gente, vamos. A gente ficou 3 meses procurando chácara. A gente tentou mais de 9 chácaras e deu errado. Mas a nossa mente era só barreira. Não era Deus que estava falando para não comprar. A gente comprou e adivinha o que aconteceu? Deu errado. Deu errado. Deu 3 meses, um menino aqui com 11 anos não queria mais morar na chácara, porque não tinha internet, não tinha um amigo. Aí meu pai se enfiou mais em dívida, teve que comprar uma casa para ir morar na cidade. Olha o que gerou. Por quê? Uma vontade permissiva de Deus. Ele quis tanto aquilo, aqui a gente quis tanto. A gente abaixou tanto o valor da nossa casa, que se eu falar para vocês, vocês vão falar: nossa, por que vocês fizeram isso? Foi a ilusão de não falar assim: Deus, não coloca as suas mãos, é para fazer isso ou não? E esse foi o que a gente se lascou, de verdade. Na pregação de quarta-feira, quem estava aqui, o Felipe ministrou lá do Boa Esperança, ele nos disse o quê? Para nós nos tranquilizarmos. Por quê? Porque Deus estará gerando chão para pisarmos.
O que é gerar chão para nós pisarmos? Você vai almejar aquilo, vai colocar na mão de Deus. Talvez as coisas que mais são da vontade de Deus são as mais difíceis para nós alcançarmos. Mas Ele profetizou que Deus estará dando chão para você pisar. Estará dando jeitos de você chegar a isso. Não tentaremos nada com nossa mão. Deixe Ele tomar conta. Entregue seus sonhos e metas do próximo ano na mão de Deus. Faça uma pequena retrospectiva. Neste ano, Deus estava no controle da sua vida ou Ele estava sentado no banco do passageiro e você estava com a mão no volante? Comece a pensar. Comece a lembrar das coisas que você viveu esse ano. Quem esteve no controle? Em terceiro lugar, Deus, Ele é fiel. No texto, Jesus também diz que busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não adianta a gente só confiar, como eu disse no começo. Não adianta só a gente dar controle para Deus das nossas metas, se também nós não buscarmos. Se a gente não buscar, se a gente não praticar a obra de Deus, nada vai dar certo. Ao invés de buscarmos, de gastarmos tempos com preocupações e anseios nessa terra, a ordem de Jesus é claríssima. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Comece o ano gerando alicerce com Deus. Comece o ano gerando raízes, uma vida espiritual com Deus. Nesse último mês, nós só estamos vindo pregações aqui de o quê? De gerarmos relacionamento sério com Deus. Nós termos um relacionamento íntimo com Deus. Depois vem o quê? Que nós vamos ter um ano abençoado, que Deus vai estar gerando lugares, gerando chão para nós pisarmos. É uma confirmação de tudo que você tem que fazer para o seu ano ser abençoado. Uma boa ideia é o quê? Você fazer aquela leitura anual. Esse ano nós da IBD fizemos, a Maria fez, eu e a Ana Júlia fizemos. Irmãos, é apenas 15 minutos do seu dia, apenas 3 ou 4 capítulos, você vai conseguir ler a Bíblia o ano todo. Pensa assim, não precisa levantar a mão, quem aqui não leu a Bíblia ainda? Irmãos, é muito bom você ler a Bíblia. Diz que a Bíblia é o quê? A espada. Imagine, a gente sai da igreja aqui, uma pessoa que não é cristã vem nos argumentar sobre uma questão da Bíblia. Para quem não leu a Bíblia toda, vai falar assim, de duas uma. Ou é mentira o que ele está falando, eu não sei o que eu vou responder, e como que a gente fica? Então, uma boa ideia para nós começarmos a ter uma vida melhor com Deus é lermos a Bíblia o ano todo. Queira conhecer Jesus como você nunca conheceu. Queira fazer mais pela obra. Queira ajudar mais na obra de Deus. Não esteja apenas como um ouvinte aqui na igreja. Venha ajudar aqui na obra também. Venha ajudar na igreja. Na casa de Deus há espaço para todo mundo ajudar. Talvez você fale assim, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas olha o tanto de outra coisa que nós necessitamos aqui. Nós necessitamos de alguém no som, nós necessitamos de alguém na porta, alguém para fazer o ministério de integração, necessitamos de um assessor de finanças, de um assessor de atas. Queira ajudar na obra, porque ele fala, busque primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a sua obra, é tudo isso. Queira ajudar na igreja. Na minha lista de ano novo, estará buscar mais a Deus, fazer mais com Ele. Porque não é porque eu estou falando, não porque eu estou aqui na frente, porque quem lembra do último ano novo? Meu pai falou assim, esse ano eu quero ofertar mais a Deus, para eu sair dos meus problemas financeiros que eu estou tendo. O que aconteceu? Deus abriu uma porta extraordinária que Ele testemunhou. E é isso que a gente tem que fazer, gerarmos nossa lista com anseios pela obra de Deus. Não é por uma promessa de que as demais me serão acrescentadas, mas porque eu entendi que minha vida é Ele. Eu não quero ficar gerando expectativa de mundos circulares. Eu quero viver a minha vida no reino. Eu não quero ficar gerando Deus, eu quero ficar rico. Não, eu quero ter uma vida no centro da vontade de Deus. Uma vez eu vi claramente isso. Eu estava fazendo o esboço, preocupado com o culto. Eu estava lá no serviço e eu tinha que mandar uma mensagem para o rapaz que comprou o apartamento da tia da Ana Júlia, buscar ela no cartório, e eu estava tão eufórico mandando mensagem de manhã para ele para resolver, e eu esqueci e comecei a fazer as coisas para o culto à noite, numa quarta-feira, e comecei a fazer. Aí quando me deu um estalo, eu falei, nossa, esqueci de tudo que eu tinha que fazer. Aí eu mandei mensagem para ele, mandei mensagem para ela, ninguém respondia. Aí a Ana Júlia me ligou, falou assim, viu, deu tudo certo lá, viu, está tudo resolvido. O que foi? Eu coloquei a obra de Deus, coloquei o reino dele em primeiro lugar. O que ele fez? Ele resolveu todo o outro lado para mim. Eu não precisei me preocupar.
Eu precisei apenas confiar, crer no reino dele, que o restante ia dar certo. E para nós concluirmos, Jesus diz nos finais versículos assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Na nossa lista de final de ano, se juntarmos toda a vontade que nós temos, todos os nossos sonhos, todos os nossos anseios, para qual alvo esse anseio está indo? Para qual alvo essas metas estão indo? Será que é para o reino de Deus? Será que é para a nossa vida corriqueira? Que a gente venha girar um coração voltado para a vontade de Deus. Não tenha um ano novo com velhas preocupações. Aprenda a confiar nele. E não se esqueça, ele cuidou, ele está cuidando e vai continuar cuidando de você. Não fique ansioso, não fique com medo de política, não fique com medo do que estão falando e falando por aí. Sim, são confirmações, mas fique firme. Em momento nenhum, Jesus disse que ia nos abandonar. Deus estará com você nesse novo ano, amém? O controle dele é a melhor escolha para nós. Pode doer, pode nos entristecer, mas o final sempre é perfeito. É igual o filme. Sempre o filme, a mocinha termina com o mocinho, mas no final eles voltam junto. É assim, é o reino de Deus. Coloque ele no controle. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter desafios. Você vai ter momento que você fala assim: Deus, eu não aguento mais. Eu estou querendo seguir a sua vontade, colocar o Senhor no controle, mas eu não estou vendo solução. Aguente mais um pouco. Jesus vai dar a solução. E a promessa é clara: as demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu falo para você, tenha um novo ano com novos hábitos, com nova vida e com Deus em primeiro lugar. Amém? Se coloque de pé. E para nós encerrarmos de vez, diz assim, Jesus disse lá em Mateus 7, 24 e 25, disse assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Gere alicerce com Deus, gere alicerce com Deus. Faça metas baseadas no propósito e na escolha de Deus, amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada, Pai. Nós saímos daqui com vontade de querermos mais de Ti, Pai. Que o Senhor nos guie nesse começo de ano, Pai. Falta alguns dias e que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, Pai, para termos um ano segundo a Tua vontade. Eu não quero fazer uma lista, Pai, começando com meus desejos. Eu quero fazer uma lista começando com as Suas vontades. Usa-nos aqui, Pai. Usa essas pessoas, Senhor. Transforma o coração dessas pessoas para que queiram viver cada dia mais juntamente a Ti, segundo a Tua vontade. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a sua promessa é específica. As demais coisas nos serão acrescentadas. Fique conosco, Pai. Dá um final de ano abençoado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém.